na carta que Pedro escreve, a primeira carta que Pedro escreve. Vamos abrir no capítulo 2, primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Meus amados, esta mensagem é fruto de uma inquietação do meu coração, da minha alma, para vivermos o propósito que Deus tem. E Deus tem um propósito conosco como igreja. Deus tem um propósito conosco na vida de cada um, de uma maneira individual, de uma maneira pessoal. Deus tem um propósito, amém? E que nós venhamos convergir para aquilo que é o propósito de Deus, para vivermos segundo o seu querer, amém? 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11, diz assim, pode acompanhar no telão, aqueles que ainda não têm a sua Bíblia, diz assim, amados, exorto-vos como a peregrinos e forasteiros. Exorto-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências da carne, aos quais combatem contra a alma. Amém? Até aqui podemos sentar. Meus amados, eu gostaria de falar nesta noite o tema da mensagem, forasteiros e peregrinos no mundo. E realmente, meus amados, às vezes a gente desfoca e algumas coisas nos distraem daquilo que é o propósito, aquilo que Deus tem para a nossa vida. E a Bíblia vai de uma maneira enfática falar que o que nós somos, a nossa identidade em Deus, a nossa identidade em Cristo Jesus. E vai mostrar qual é a nossa condição no mundo, o que nós somos. A Bíblia vai dizer que nós somos forasteiros, que nós somos peregrinos. Um forasteiro, um peregrino, ele tem algumas características. Por exemplo, ele não tem alguns direitos, porque ele é apenas um forasteiro. Ele é um peregrino. E Paulo ele está escrevendo uma igreja que é perseguida. Tanto que no primeiro capítulo, nos primeiros versículos ali, Pedro, ele vai dizer o seguinte, graça e paz. É duas coisas necessárias para nós sobrevivermos. Graça. Graça é aquilo que nós não merecemos. Graça significa um favor que eu não mereço. Eu não mereço, mas eu recebo. E o que o apóstolo Pedro está desejando? Graça. Todos nós precisamos de graça. É aquilo que nós não merecemos, mas que vem até a nossa vida. A salvação é resultado da graça. Depois ele deseja paz. Graça e paz. Paz também nós precisamos para sobreviver. Paz não é ausência de guerra, não é ausência de problemas. Paz é poder estar tranquilo e confiante no meio de tantas tribulações e tantas batalhas. Paz é o desejo, usado a palavra no hebraico, shalom, é desejar que vá bem na saúde, que vá bem financeiramente, economicamente, em todas as áreas vá bem. Esse é o desejo. E ele começa a sua carta desejando a uma igreja perseguida, essas duas condições, essas duas coisas, graça e paz. Depois ele vai dizer, no versículo 11 do capítulo 2 que nós lemos, ele diz assim, a comparação, peregrino e forasteiro. E Pedro está escrevendo essa carta após a sua saudação e outras instruções. E aí a Bíblia então vai nos dizer que nós somos forasteiros, que nós somos peregrinos. Eu acho tão interessante porque no original a palavra peregrinos, no grego, é usada a palavra paróikos. Oikos seria, como casa, uma habitação. Mas o significado de paróicos, aí nós conhecemos uma palavra em português, que é a palavra paróquia. Paróquia, paróicos. E é essa palavra paróicos que vai ser traduzido para peregrino. É alguém que vive num lugar, sem direito à cidadania. Peregrino é alguém que vive num lugar, mas não tem direito da cidadania. Algumas coisas nós vamos aprender com essas duas expressões que a Bíblia vai dizer o que nós somos, peregrinos e forasteiro. A Bíblia vai dizer, meus amados, algumas coisas que nós vamos aprender, que nós não pertencemos a esse mundo. Nós não pertencemos a esse mundo. Ninguém aqui vai viver eternamente aqui na terra. Aqui nós nascemos,
vivemos e morremos. Deixamos de existir fisicamente. Nosso tempo é contado. A Bíblia diz, dá-nos sabedoria, ensinando-nos a contar os nossos dias. Isso é sabedoria, saber contar o tempo. E eu tinha ouvido uma vez de um amigo, um pastor amigo meu, uma história que depois, lendo um livro, fiquei sabendo a origem da história, que é de David Hopper, que ele conta a história de um casal de missionários idosos que haviam servido a Deus no continente africano como missionários durante 50 anos. Eles foram enviados dos Estados Unidos para o continente africano trabalhar como missionários lá. E eles trabalharam durante 50 anos. Agora já estavam idosos e eles queriam voltar então para a sua terra. O interessante é que quando eles foram enviados 50 anos atrás, a igreja toda festejou, os irmãos oraram, parabenizaram eles e disseram conta conosco. Todo mundo fez uma festa tão grande e a igreja fez o culto de envio dos missionários para o trabalho. 50 anos passaram-se. Agora eles resolvem retornar. E eles estão no navio e eles esperam então que a agência missionária que havia enviado eles para aquele trabalho os aguardasse no porto, onde o navio chegaria, e os recebesse com faixas, com alguns dizeres, né, comemorando o trabalho tão precioso que eles fizeram durante 50 anos. Mas a surpresa é que, quando eles retornaram, não tinha ninguém naquele porto, só eles. Ele já idoso, ela também, ele olhava para ela, ele dizia, é assim que nos recebe? A gente está voltando para casa, e é assim que nos recebe? E ele fica resmungando, se queixando da vida, se queixando da ingratidão por aquilo que eles realizaram, a qual voltaram para casa agora, voltando para o lar, e não tem uma recepção linda, bonita. E ele começa a resmungar, e a esposa então fica cansada das queixas. Sugeriu para ele o seguinte, por que tu não entra no quarto? Vai orar a Deus. E conta tudo isso para Deus que tu está se queixando. E ele faz isso. Só que a mulher estranhou que depois de um longo tempo em oração, falando com Deus, da sua tristeza, né, por não terem tido uma recepção tão gloriosa, por ter voltado para casa, ele sai do seu quarto alegre, com seu rosto feliz. Transfigurava uma alegria muito grande. E a esposa estranhou e perguntou, mas, meu amor, o que aconteceu? Tu entrou para se queixar diante de Deus, por causa de tudo que aconteceu, 50 anos trabalhado, e agora tu está saindo do quarto tão feliz e tão alegre. É que ele disse o seguinte, olha, eu orei, e Deus falou comigo. Diz, tá aí, e o que foi que Deus falou contigo? Deus disse o seguinte, que nós ainda não voltamos para casa. Ainda não chegamos em casa. Nós ainda não chegamos em casa. Meus amados, essa é a nossa vida aqui na terra. Aqui nós somos peregrinos. Aqui nós estamos de passagem. E às vezes nos falta, na vida cristã, entender e compreender a dimensão, o que é nós sermos peregrinos na terra. O que nós estarmos aqui apenas de passagem e nós sermos aqui forasteiros. E não entender apenas, ou entender de uma outra maneira, que aqui é o nosso lar e que aqui é o nosso destino. Não é. Aqui nós estamos apenas de passagem. Aqui para nós tem que ser tudo estranho. E na realidade, quando o nosso coração se converte a Cristo, quando a nossa alma se converte a Cristo e ao Evangelho, tudo passa a ser estranho. Por exemplo, a gente não entende como é que as pessoas não conhecem o amor de Cristo. Muitos, e muitos mesmo já
nos falaram e disseram assim, olha, por que eu não conheci a Jesus antes da minha vida? Por que eu não conheci o Evangelho de Cristo antes? Diz ele, quanto tempo sem conhecer? Na realidade, nós nos tornamos peregrinos e forasteiros. Então a gente vai entender. Mas aí, em contrapartida, nós não entendemos. Como é que as pessoas não entendem? Essa alegria que a gente tem, essa graça que nós temos, esse gozo que nós temos no nosso coração e na nossa alma. A gente não entende. Como é que as pessoas não entendem? Como é que as pessoas não conseguem compreender? Obviamente nós entendemos, a Bíblia diz isso, a palavra de Deus diz em 2 Coríntios 4,4, que o Deus desse século cegou o entendimento das pessoas. Só que essas escamas caem, e aí nós entendemos, e nós compreendemos. E a gente passa então a entender que nós aqui na terra, nós somos estranhos. O comportamento de um cristão, de uma pessoa que é crente em Cristo Jesus, ela é antagônico ao mundo. Ele é diferente do mundo. Então o nosso viver aqui na terra, ele é diferente. Tudo é diferente. E tudo passa a ser diferente. Porque somos peregrinos. Por exemplo, você pode ser um forasteiro, você sai daqui e desembarca lá no Japão. Desce no aeroporto lá no Japão. Fica algumas semanas lá. Você é um estrangeiro lá naquele país. Você é estranho naquele país. Você vai estranhar os hábitos de alimentação, a língua, você não vai entender. Aí você vai comprar um jornal nas bancas lá em Tóquio, e aí você, mas eu não entendo nem essa grafia, eu não entendo essa grafia. Eu não entendo o que está escrito aqui. Aí você vai ligar a televisão, você também não vai entender nada, nenhuma palavra dita por eles, porque você é estranho, você é um estrangeiro. Você é um estranho naquele país. Um forasteiro, ele é estranho. Aqui, meus amados, nós somos um corpo estranho no mundo. Por quê? Nós somos forasteiros. Nós somos, nesse mundo, nós somos peregrinos aqui. E um peregrino, ele está num país, mas ele não é daquele país, ele não é daquela nação, ele somente está de passagem ali, e ele tem um destino. Quando nós somos peregrino, forasteiro, nós temos um destino, nós temos uma pátria para onde nós iremos morar, onde nós vamos existir, aonde nós vamos viver. Israel ficou muitos anos, alguns séculos, peregrino, andando pelo mundo afora, né? Desde que eles foram levados cativo, prisioneiro no ano 70 em diante, né? Quando Jerusalém foi destruída, e foi invadido por outros povos. Foi depois da Segunda Guerra, quando passaram pelo Holocausto e tudo mais, e começaram depois do Holocausto, eles retornaram para suas casas estavam ocupadas. Eles, para onde nós vamos? Nós não temos para onde ir. E eles foram de volta para os campos de concentrações. Era o lugar que eles moravam. Eles não tinham uma pátria. Foi então que a ONU decidiu uma coisa: nós temos que providenciar uma pátria para eles. Vamos dar pátria lá de trás, onde eles moravam, onde remonta a história deles. E aí nasceu então o Estado de Israel. E vive com conflito, né, desde o seu nascimento. Mas eles começaram a retornar. Muitos judeus começaram a retornar. De diversas nações, países, eles começaram a retornar. Meus amados, mas nós aqui, ser brasileiro, gaúcho, catarina, paulistano, paulista, carioca, não importa. Mas temos aqui uma cidadania terrena, aonde nossos pais nos registraram. Mas no momento quando nós nascemos em Cristo Jesus, nós temos uma nova identidade. A Bíblia diz que nós somos nova criatura em Cristo, nós somos nova criatura. Agora nós somos cidadão do céu. Então agora nós temos uma pátria. Nós temos agora algo que nós almejamos, algo que dirige a nossa vida e constrói a nossa vida. E a Bíblia, meus amados, vai nos ensinar algumas coisas e a gente acaba esquecendo. E isso o Espírito Santo inquietou no meu coração. O motivo desta mensagem é uma inquietação na minha alma, porque parece que muitos cristãos estão saindo da realidade e não estão entendendo que são peregrinos. E nós precisamos, meus amados, trazer essa identidade para a nossa vida. Que aqui nós somos forasteiros e aqui nós somos
peregrinos. A Bíblia mesmo vai trazer para nós uma proibição, né? No Novo Testamento, nada a ver com os 10 mandamentos, mas exatamente agora no Novo Testamento, a Bíblia traz uma proibição. Que proibição é essa, pastor? Essa proibição, irmãos, é que a Bíblia diz o seguinte: não nos conformemos, não nos amoldemos a esse mundo. Não podemos criar a forma desse mundo, porque nós precisamos entender que nós estamos aqui de passagem. Nossa caminhada aqui, estamos apenas de passagem, estamos apenas cruzando aqui. De um autor de vários livros, Dr. Wim Algo, já é falecido. Meu primeiro contato com literatura depois da Bíblia, na área cristã, eram os livros do Dr. Wim Algo. E o Wim Algo, ele tinha uma placa num lugar bem visível na sua casa. E essa placa, uma placa bem visível, né, Dr. Wim Algo, era assim, ó, de passagem, para entender e compreender que a vida aqui, apenas estamos de passagem. Aqui não é o nosso lar, aqui não é a nossa habitação, nós aqui somos forasteiros. Como forasteiros devemos ser tratados, e como forasteiro devemos entender que estamos aqui apenas de passagem. Errado vai ser no nosso coração atribuir e querer viver aqui na terra, achando que tudo se resume apenas aqui nessa terra, e que toda a vida é aqui apenas na terra. Aí nós não temos a mentalidade que Deus quer que nós tenhamos, que nós somos forasteiros. Aqui você adquire, aqui você vai amontoando os seus recursos, aqui você vai fazendo a sua vida crescer economicamente, financeiramente, prosperidade, buscando estas coisas. Aí o teu coração começa a estar nas coisas aqui, e aí você acha que a tua vida é aqui. E se disser, olha, você vai morrer, você fica apavorado, porque eu não quero morrer. Eu quero viver aqui na terra. Porém, irmãos, a morte para um cristão é a coisa mais linda que deve existir. Deve ser algo que ao nosso coração não temos medo de coisa nenhuma, porque na realidade a gente vai direto para os braços do Pai. E estar nos braços do Pai é a melhor coisa. Mas se o nosso coração não quer morrer, eu tenho medo de morrer, eu tenho medo de ir para o inferno. Para aí, então, queridão, falta o novo nascimento no teu coração e na tua vida. Eu não posso ter medo da morte. A morte para mim, meus amados, ela é um prêmio, um alto prêmio. Eu estou saindo desse mundo aqui que tem tribulação, aflição, angústia, males, desconforto, para ir para algo melhor, estar em algo melhor. Viver com Cristo é a coisa melhor que pode existir. Mas o problema é nós criarmos as raízes aqui, nos apaixonarmos pelo mundo aqui, fazemos todos os nossos projetos desse mundo aqui, construímos o nosso reino nesse mundo aqui, e nos apaixonamos por esse mundo aqui. Então nós não somos forasteiros, nós não somos peregrinos, porém também não seremos cidadão do céu. O cidadão do céu, ele somente está de passagem aqui. E aí, enquanto estamos aqui, nós entendemos que Deus nos dá uma missão. E aí nós temos uma missão tão nobre, tão excelente. A Bíblia diz que os anjos anelaram, desejaram, mas não receberam de Deus. Deus disse não, para vocês não. A palavra ângelo, anjo, nós chamamos anjo no nosso português, mas no original, nas escrituras, a palavra angelo. Angelo, talvez vocês conheçam, eu conheço um Ângelo. Meu avô, falecido avô, era Angelino. Ângelo. Ângelo significa um mensageiro, alguém que tem uma mensagem, tanto que a palavra evangelho, né, tem essa raiz. Meus amados, aqui nós somos mensageiro, aqui nós somos pronunciadores, e aqui nós falamos de um outro reino, porque o nosso coração, ele está cheio de alegria e de gozo, porque nós temos uma pátria. Sabe aquela pessoa que quer casar? A menina quer casar e ela sonha, já está com o seu noivo, né? Está preparando o seu apartamento, a sua casa, e sonha com o seu casamento. Ele está sonhando, a pessoa está sonhando com coisa extraordinária. Eu tenho uma filha casada, né, a Bruna, ontem completou 25 anos de aniversário, né? Preciosa filha,
casada, mora em Canoas. É o projeto, irmãos, de uma nova vida. E a pessoa que vai casar sonha com coisas e é uma coisa tão linda. Tem um projeto. A nossa vida como cristão deve estar em cima desse sonho. O sonho da pátria. O sonho de residir aonde Jesus foi para nós preparar o lugar, aonde nós vamos estar. E o próprio Senhor Jesus disse, olha, eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou deixar o Consolador. Diz ele para que aonde eu estou, vocês também estejam. Então eu vou preparar lugar para vocês. Isso deve estar bem firme no nosso coração, esse entendimento, que Jesus foi. Mas ele vai voltar. E ele vai voltar para nos levar, para nós estarmos com ele, porque aqui nós somos peregrinos. E essa mentalidade que nós devemos carregar e deve estar norteando a nossa vida, certo? Aqui nós devemos ser realmente estranhos nesse mundo. Os nossos valores, nossos princípios devem ser contrários ao mundo. Tanto que a Bíblia diz o seguinte, filhinhos, não ameis ao mundo, porque o amor ao mundo não está no Pai. Se nós amarmos ao mundo, certo? O amor do Pai não está na nossa vida. Aí você, pastor, mas Deus nos ama. Se nós tivermos o amor para com o mundo, nós estamos revelando que nós não estamos amando Deus e o reino que Ele tem para nós. O que Ele tem para nós é muito maior. Muito maior. Tanto que a Bíblia diz assim, nem olhos viram, nem ouvidos nenhum ouviram, e jamais penetrou em mente humana alguma aquilo que Deus tem preparado para os seus. E aí a Bíblia vai dizer o seguinte, não se amoldem a esse mundo. Eu digo para vocês, amados, não se amoldem. Não se deixam amoldar aos valores e princípios desse mundo, porque nós somos peregrinos na terra. Nós somos andarilhos aqui nessa terra. Nós estamos apenas aqui de passagem. Nós estamos aqui para não nos conformar, não nos ajustar, não nos condizer ou integrar nesse mundo, conforme Romanos 12, versículo 2. Enquanto estamos aqui, estamos cumprindo uma missão. No momento que você entregou a vida ao Senhor Jesus, você teve entendimento da palavra, certo? Você passa a ter uma missão da parte de Deus. Então a gente participa, né, a tudo aquilo que Deus nos dá na nossa mão, e a nossa alegria é compartilhar o Evangelho, repartir do Evangelho, e compartilhar a nossa fé em Cristo Jesus, a qual nós temos uma viva e grande esperança. Olha alguns textos bíblicos nos diz, por exemplo, o apóstolo Paulo, Filipenses 3:20, ele vai dizer que a nossa pátria está no céu, da onde também aguardamos o Salvador Jesus Cristo. Colossenses capítulo 1, versículo 12 e o versículo 13 diz, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, e que nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Então agora, nós somos cidadãos do céu. E aqui devemos entender que não é o nosso lar, que a nossa casa não é esse mundo. E aí os problemas que existem, qual é? É nos adequar a esse mundo. É amar a esse mundo. E é lá em 1 João 2,15, que é o versículo que eu citei, diz, não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Quem diz isso? A Bíblia Sagrada. O amor do Pai não está nele. O amor do Pai não está em quem ama o mundo. Não ameis o mundo. Ah, mas eu amo. Não, mas às vezes muitas pessoas teoricamente dizem, eu amo Deus, mas amo o mundo. Então não é realidade, não é verdade. Quando eu digo que eu amo a Deus, quando na realidade eu amo o mundo, eu tenho prazer no mundo. O mundo me faz feliz, o mundo me faz alegre. O mundo me preenche a minha alma. E aí tem tantos fatores que eu poderia elencar e colocar aqui na mensagem, que são características de pessoas que elas estão amoldadas, inseridas, enraizadas no mundo. Nós não podemos, meus amados. Se somos forasteiros, não podemos. Na própria etnia nós vemos algumas regiões, tem algum sotaque, você vai viajando, Santa Catarina tem sotaque, aqui você vai viajar também mais para o oeste do nosso estado, tem um sotaque, né, entre os gaúchos, você vai lá para o Rio de Janeiro, os carioca tem um sotaque, você vai mais para o Nordeste, aí pega mais sotaque ainda. Às vezes, na realidade espiritual, o cristão vai pegando o sotaque do mundo.
Ele vai se tornando, né, com característica de jeito, e ele vai perdendo as características do céu. Ele vai perdendo as características de um cidadão do céu. E aí ele continua ainda a fazer coisas erradas, vivendo coisas erradas. E o segundo ponto dessa mensagem que eu entro é aonde o peregrino está, aonde o peregrino investe. Ele investe naquilo que ele ama. Eu li uma vez, eu já repliquei isso aqui, onde nós investimos o nosso dinheiro é o que nós amamos. Onde nós investimos nossos recursos é o que nós amamos. Pastor, eu não tenho um centavo, mas onde você investe o teu tempo, é o que você ama. Então, o que eu invisto? Como eu invisto? E aí, algumas coisas, meus amados, é triste de ver pessoas que eram para ser forasteiros e peregrinos, mas se amoldaram ao mundo. E muitos vão se amoldando. E vão continuar a viver agora não uma nova vida como peregrino e forasteiro, mas continuam ainda a mentir, não é peregrino e não é forasteiro. Uma pessoa que vive a mentir, mentia antes, agora está em Cristo, continua mentindo, não se converteu. Ainda está moldado ao mundo, não é cidadão do céu, não é ainda um peregrino, não se tornou um peregrino. Continua ainda a trapacear, fofocar, enganar, trair, adulterar, roubar, enganar e iludir os outros. Não é cidadão do céu. A pátria não é o céu, a pátria é aqui. Aonde eu entro num relacionamento a fim de ganhar, a fim de ter, a fim de obter, a fim de acrescentar mais aqui na terra. Amados, você pode ficar muito rico e podre de rico aqui na terra. De que vale tudo isto? Se não tiver riqueza para com Deus. A Bíblia vai dizer o seguinte, não ajunteis riqueza sobre a face da terra. Aí fala 3 elementos que vão consumindo. Traça, ferrugem e ladrões. 3 coisas que pode tirar o que é aquilo que nós adquirimos aqui na terra. E não são esses valores. Quando os nossos valores, entendemos, somos peregrinos, certo? Nós não seremos movidos por essas coisas. Tipo, você tem seu carro, seu veículo, daqui a pouco, alguém roubou, alguém bateu, danificou, e aí você cai desesperado, uma profunda depressão, uma angústia tremenda, e liga para o pastor, ora por mim, pastor. Meus amados, às vezes a gente está apegado a essas coisas, e aí nos destrói. Mas quando você é peregrino, quando você é cidadão do céu, quando é forasteiro, olha, roubaram meu carro, estou nem aí, Deus vai me ajudar, Deus vai me abençoar, lá na frente eu compro outro. Meu tesouro não está aqui. Meu tesouro está no céu. Aqui na terra eu sou apenas peregrino, não posso ser dono, não sou, isso não preenche o meu coração, a minha alegria não está nisso. Meus amados, aquele que é cidadão do céu e é peregrino aqui na terra, aquele que é forasteiro aqui na terra, a alegria dele está em Deus. E aí ele investe no quê? Nas coisas que são eternas. A terra, meus amados, o céu ou a terra, onde é que nós investimos? O nosso tempo, o nosso amor, a nossa dedicação. E eu entro aqui no terceiro ponto da mensagem, que é onde o tempo do peregrino ele é gasto, onde ele é investido. O peregrino ele investe o seu tempo no reino. Eu vejo alguns irmãos aqui na igreja tão felizes, tão alegres, tão contentes. E vem dizer, pastor, olha, domingo é sagrado, está no culto. Segunda-feira é o TDC, é o treinamento dos discipuladores, segunda-feira de noite. Terça-feira nós temos o discipulado, aonde a gente recebe o discipulado, onde a gente está sendo discipulado na terça-feira. E na quarta-feira é o dia que nós ministramos o discipulado que nós recebemos na terça. Isso na quarta-feira. E na quinta-feira, o que a gente tem? Quinta? O que nós temos na quinta? Aprisco. Quem que está no aprisco aqui? Amém? Glória a Deus. Quem ainda não está em aprisco, deixa eu ver, levanta a mãozinha abençoado. Final do culto, ó. Caça os irmãos aí, vamos inserir um aprisco abençoado pertinho da sua casa, vai ser uma benção. Aí sexta-feira, crescendo na fé com alguém. Às 22 horas, o que temos na igreja aqui? Oração. Buscando em Deus. Pô, de segunda a sexta e sábado. Bom, sábado os jovens têm o culto deles, né? Tem o culto dos jovens, amém? Os apriscos dos jovens.
Meu Deus do céu. Os irmãos perdoem, irmão, porque os jovens foram embora da igreja. Só por uma meia dúzia aqui. Cadê os jovens dessa igreja? Oh, ontem estava um culto especial, um culto abençoado aqui, hein? Essa galera tá. E eu fico feliz, irmãos, a igreja está crescendo, os nossos jovens, aumentando, multiplicando. Fico muito feliz nisso. Né? E aí, nos sábados, é um mutirão aqui, uma função aqui, outra atividade ali na igreja, tudo atividade do reino, meus irmãos. E no domingo, tem uns que são tão agraciados, às 4 horas da tarde já estão aqui. A igreja nem abriu, já estão lá na frente, lá esperando abrir. E aí fica no primeiro culto, fica no segundo culto, sai às 10 da noite daqui. Fica lá para fechar a igreja juntamente com o pastor e a liderança. Irmãos, isso o que é, irmãos? Um coração que está envolvido, quer se envolver, que não sonha com as coisas aqui da terra. Quando meu coração diz, mas tem essa atividade, tem aquela, mas que coisa difícil. Não, irmãos, quando somos cidadãos do céu, tudo é alegria estar nas coisas de Deus. Então é uma alegria, meus amados, o nosso coração externar o amor, a paixão pelas coisas de Deus. É TDC, é TLA, é o Crescendo na Fé 1, é o Crescendo na Fé 2, certo? É as reuniões ministeriais, são as reuniões dos departamentos. Aqui parece que tudo é motivo para reunião. Ministério infantil, então, eles não param de ter reunião. É uma atrás da outra. É tudo alegria e festa. Está sempre vivendo em festa. Daqui a pouco o jovem diz, vou tal lugar lá comer um X. Já tem meia dúzia comendo X lá, gosto de estar junto. Certo? Sempre uma alegria. É sempre felicidade. Ok? Então, por que dessa alegria? Essa alegria, irmãos, porque somos cidadãos do céu. Peregrinos aqui na terra amam falar de Jesus. Agora, quando não somos peregrinos, a alegria fala das coisas da terra. Queridão, coloca numa balança, assim, qual é a tua alegria, o que move o teu coração de alegria? São conquistas da terra ou conquistas do céu? Aí começa a avaliar o que você conversa durante o dia. Converso mais das minhas conquistas, meus planos, meus projetos, os meus planos. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Só que se não pesa o lado da minha paixão para com o Senhor e para com a minha vida de cidadão do céu, e eu não falo tantas coisas que são do céu, eu estou pesando, irmãos, realmente que da onde eu sou cidadão, da terra ou do céu. Meus amados, a vida de um peregrino é uma alegria. Estar testemunhando Jesus, compartilhar a sua fé, falar de Cristo. Peregrino é o que ele fala, porque é o seu sonho, a sua vida. É falar do discipulado. É falar da palavra de Deus. É estar na sua vida buscando em Deus a sua vida de oração. Na sua vida de meditação na palavra do Senhor. Eu digo, irmão, quando é que a gente lê a Bíblia? A gente lê a Bíblia quando não tem tempo. Ou quando tem tempo. Não. O momento que nós lermos a Bíblia é todos os dias. É a palavra, a leitura da palavra que vai consolidar a nossa fé. A leitura da Bíblia deve ser diária, não esporádica. Deve ser contínua, deve ser constante. Porque essa leitura que eu vou fazer, o devocional, vai gerar fé no meu coração, vai aumentar a minha fé e a minha comunhão. Deve ser diário, como almoçar. Almoçar é diário. Fazer um lanche é diário, é o meu alimento para o meu corpo. E a leitura da palavra, irmãos, é fortalecimento para a minha alma. 20 minutos de leitura da Bíblia é o padrão mínimo para mim dedicar na minha vida. 3 capítulos, 4 capítulos por dia é o básico. Mas eu devo investir. Porque, meus amados, eu sou um cidadão do céu. Ok? Então, meus amados, nós precisamos buscar isso, vivenciar isto. Quarto ponto dessa mensagem, nós precisamos mudar o rumo da nossa caminhada. Se somos cidadão do céu, certo? Se somos peregrino e forasteiro, um peregrino e forasteiro, ele tem um rumo onde ele vai chegar. Ele sabe aonde ele quer chegar. Ele está caminhando, ele está atravessando, ele está passando por algum país, mas o seu destino é outro. Ok? E ele precisa de uma bússola. A bússola de um peregrino, né, é a Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus que dá direção e dá orientação. Acredito que ninguém fica aqui eternamente. A Bíblia vai falar sobre um rei, que Deus mandou um recado para ele, uma profecia abençoada de alegrar o coração de qualquer pessoa,
disse para ele, olha, prepara a tua casa, deixa tudo em ordem que tu vai morrer. Não vai viver mais. Uau, que desespero. Não é uma boa notícia para um rei. Ele tinha projetos ainda. E Deus, olha, organiza tudo. Põe tudo em ordem. Porque a pior coisa é morrer, deixar em desordem as coisas. Então sempre deixa a tua vida organizada. Deixa a tua vida em ordem em todos os aspectos, em todas as áreas. Aí Deus disse para o rei Ezequias, coloca em ordem a tua casa. Tu vai morrer, tu não vai viver mais. A Bíblia diz, irmãos, que ele faz uma coisa. A Bíblia diz que ele vai chorar e vai orar. E pede misericórdia para Deus. E sabe o que Deus faz com ele? Deus acrescenta 15 anos na vida dele. Se ele tivesse 70 anos, Deus colocou, ele ia morrer aos 85. Se ele tivesse 90, ele pedisse mais, se Deus ia dar e Deus dá, tudo que você pede, Deus dá. Hein? Tudo que você pede, Deus dá. Aliás, são as 3 respostas que eu digo aqui, né? Às vezes Deus diz sim, às vezes a resposta de Deus é não, e ou espera. Já espera, não é agora, não é o momento. E Deus não vai nos tratar como criança mimada, birrada, eu quero, tem que me dar e tem que me dar. Deus não age assim. Deus sabe o momento, Deus sabe a hora. E às vezes a gente tem que esperar o tempo de Deus e a hora de Deus. E o profeta, ele ora a Deus, Deus acrescenta 15 anos, manda o profeta, volta lá e diz para ele, eu vou acrescentar 15 anos. Acrescentou. Só, meus amados, chegou um tempo, ele teve que partir. Ele partiu. Faleceu. O rei Ezequias não está no nosso meio com, 3.500 anos. E, por exemplo, irmãos, vamos cumprimentar aqui, ó, vamos saudar o Ezequias, está conosco aqui, ele foi rei de Israel há 3.500 anos, está vivo até hoje, vamos fazer um aniversário para ele, comemoração dos teus 3.500 e poucos anos. Não, todos nós vamos morrer. Todos nós, ok? Ninguém vai ficar para a eternidade aqui nessa vida. Chega um momento, Guinness Book, eu acho que é 115, não, no Brasil, eu acho que tem uma pessoa com 115, tem no Guinness Book, eu acho alguém vivo com 126 anos, né? É viver, né? Espero que a gente consiga chegar até lá, né? Vamos trabalhar mais para o Senhor. Mas tem um limite, e a gente morre, a gente para, o nosso coração para. Então, queridos, chega um momento, é o fim. A história de um príncipe que viveu há muitos anos atrás, no momento da vida dele, ele começou a se preocupar muito com a vida além. Ele tomou providência para preparar-se para a eternidade. E um amigo seu, vendo a preocupação dele e a sua atitude, disse, amigo, te preocupa com isso, rapaz, tu é novo, tem que se preocupar lá na velhice. Diz ele, não, mas aqui eu tive no cemitério, e eu observei lá no cemitério que jovem também morre. E ele estava certo na sua vida. E ele então teve um encontro com Jesus e a sua vida mudou, melhorou, porque realmente ele estava preparado para a eternidade. Meus amados, nós estamos buscando uma pátria. Um peregrino, ele busca uma pátria, ele busca um lar. Alguns querem buscar uma felicidade que é passageira aqui nesse mundo e achar que deve construir a sua vida aqui. Não, um cristão, ele tem a sua vida realmente mudada, transformada, ele sabe que a sua pátria não é aqui, e a sua alegria está em buscar uma pátria que ainda não chegou, que ainda não alcançamos. E é através de Jesus que Deus nos dá, que Deus nos concede uma pátria celestial. Em João capítulo 19, verso 10, Jesus diz, o Filho do Homem veio buscar e veio salvar o que se havia perdido. João 14, versículo 2 e 3, Jesus vai dizer, na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e assim que eu vos preparar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, vocês também estejam. O apóstolo Paulo, escrevendo para os Filipenses, no capítulo 3, verso 20, ele vai dizer o seguinte, que a nossa cidade está no céu, de onde esperamos também o Salvador, Jesus Cristo. Meus amados, precisamos disso. E precisamos também andar na direção certa. Há pessoas que estão andando direção errada. E sempre vamos ter no mundo, meus irmãos, pessoas que andam em direções antagônicas. Por exemplo, a história do rico e Lázaro, contada pelo Senhor Jesus.
mostra duas pessoas que caminham em sentido oposto. Um está caminhando para cá e outro para cá. Um é cidadão do céu, o outro não é cidadão do céu. Um era cidadão da terra, amava esse mundo aqui, amava das coisas daqui, mas um dia houve prestação de conta. Só que ele estava em defasagem com Deus. Lembre-se de Daniel capítulo 5, mene, mene, tekel ufarsin. Pesado fosse na balança e fosse achado com falta. Chega um dia que a gente tem que prestar conta diante de Deus. Se somos cidadão do céu, está tranquilo, está bom. O problema, irmãos, é viver a vida limitada a talvez 100, cento e poucos aninhos, viver aqui, como se a vida inteira vai ser aqui, e a realização da vida vai ser aqui. Nós temos dois personagens da Bíblia, que a Bíblia vai falar, que é Elias e Enoque. Foram os dois que não experimentaram a morte, mas a vida deles aqui terminou, acabou. Deus os tomou para si. Então aqui é limitado, aqui é finito. E aí nós precisamos dessa compreensão, que aqui nós estamos de passagem, que aqui nós somos forasteiros, que aqui nós somos peregrinos. Ok? Eu lembro de um desenho, ele foi desenhado em três partes, em 3 módulos. Na primeira cena desse desenho, havia um jovem sentado junto à sua escrivaninha, e atrás dele chega alguém, que era o Senhor Jesus, coloca a mão nos ombros dele, coloca as mãos, convidando ele para ser salvo. E de uma maneira muito polida, ele diz ao Senhor que estava iniciando a sua carreira profissional e não tinha tempo para mais nada. Esse é o primeiro quadro. No segundo já mostrava assim, já uma pessoa, já de meia idade, muito bem vestido, com uma escrivaninha muito bonita. Em cima daquela escrivaninha cheia de papéis, relatórios. E novamente atrás, uma mão que se coloca sobre ele e o chama para servir a Jesus, entregar a sua vida a Cristo Jesus. A mesma resposta ele disse: Senhor, eu estou ocupado, talvez amanhã. E aí o terceiro quadro, mostrando esse homem, velho, idoso, com a idade muito avançada, junto à sua escrivaninha, e novamente agora, um par de mãos nos seus ombros. E disse: eu vim te buscar. Mas era a morte, não era o Senhor Jesus. E ele disse: eu não te chamei, vai embora. Mas a morte não obedece a ninguém. E a morte tragou esse homem. Acha que tudo tem que esperar. A morte não está dizendo assim, vai a hora que você quer. Morte é dia tal, hora tal, certo? Assinado aqui, esse é o dia que eu vou ir. Não, você não escolhe. Então nós temos que entender, irmãos, primeira coisa assim, que Deus tem para conosco uma missão, um chamado. Deus tem alguma coisa para a sua vida. Deus não te chamou apenas para te livrar do inferno. Ele chamou com um propósito, ele chamou com uma missão, ok? E nós estamos aqui a serviço do Senhor, a serviço dele, para cumprir o propósito dele, o querer dele na sua vida. Importa qual é aquilo que Deus tem para a sua vida, mas uma coisa é certa, todos nós temos um chamado, que é para sermos forasteiros, e é para nós sermos aqui peregrinos na terra. Por isso que o texto diz: exorto-vos como peregrinos e forasteiros. Peregrinos e forasteiros. E é nisso, meus amados, que o Evangelho, que é boas novas, vem para a nossa vida, para mudar o nosso coração, para mudar a nossa mente. Metanoia, mudança de mente. Para que entendamos, meus amados, que nós precisamos ter essa mudança e a mentalidade de peregrinos. Muitos estão correndo apenas atrás de bens, riqueza, buscando prosperidade, porque pensam que a vida é aqui e a realização é aqui. Na realidade, para muitas pessoas, o céu é aqui. O céu é aqui. Por que o céu é aqui? Porque depois da sua morte, vai viver eternamente longe de Deus, condenado ao fogo eterno. Então aqui é o céu. Mas aquele que é peregrino, aqui não é o céu. Aqui não existe gozo e alegria nesse mundo, a não ser realizar e fazer a obra de Deus. Mas sim, aguardamos, esperamos coisas maiores, coisas melhores, coisas extraordinárias. E é nisso, meus amados, que Paulo, escrevendo a Timóteo na primeira carta, capítulo 6, verso 7 em diante, diz: porque nada trouxemos a esse mundo,
nada podemos levar daqui. Tendo, porém, alimento e vestuário, estamos com isso contente. Mas os que querem tornar-se ricos caem na tentação e em laços e em muitas concupiscências loucas e nocivas, aos quais submergem os homens na ruína e na perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e transpassaram a si mesmo com muitas dores. Por quê? Não são cidadãos do céu, não são peregrinos. Pensa na vida aqui, vive para viver a vida aqui. E acha que tudo vai ser aqui. Mas não, aqui nós somos peregrinos. Então a nossa missão, nós estamos lá reunidos no aprisco, estamos levando os nossos amigos, familiares, conhecidos, levando para o aprisco com o propósito deles estarem inseridos no corpo, certo? Nós estamos cumprindo a missão, realizando a missão, a nossa alegria, meus amados, estar cultuando a Deus, vindo à igreja, buscar o Senhor. Hoje nós temos alguns que estão conosco, hoje pela primeira vez, isso nos alegra muito. Me alegra também, porque vendo que alguns irmãos que são peregrinos, têm a alegria de convidar os seus amigos, convidar outros, para conhecer da palavra e do Evangelho de Cristo e apresentar a eles um caminho. O caminho, meus amados, de sermos um peregrino aqui. E aí eu quero levar à conclusão desta mensagem, deixando uma interrogação, deixando uma pergunta. Qual é a direção que você quer seguir? A Bíblia fala na parábola, o rico e o Lázaro estavam em direções antagônicas diferentes. Mas vamos entender, irmãos, que nós somos estrangeiros e estranhos nesse mundo. Nós estamos na direção certa. Esse mundo não é a nossa casa. Aqui não é o nosso lar. Nós somos chamados por Deus para produzir frutos. Jesus disse, para isso eu vos designei, para isso eu vos chamei. Para que vocês vão, para que vocês deem fruto, para que o fruto de vocês permaneça. Mas que os afazeres dessa vida, meus amados, nem riquezas aqui, nem glórias aqui, nem honras aqui, nem famas aqui, enlace o nosso coração, querendo sermos cidadão da terra. Mas que tudo, meus amados, leve-nos a ser e termos a identidade de peregrinos. Paulo, muita dor no coração, ele escreve um versículo. E ele diz o seguinte, Demas é um personagem da Bíblia, é um homem na Bíblia chamado Demas, que foi um obreiro de Paulo, foi muito útil. Tanto que Paulo ele escreve a respeito de Demas ajudando no ministério. Mas, com muita tristeza, Paulo vai escrever assim, Demas me abandonou, amando o presente século, amando o mundo. Demas deixou de ser um peregrino. Demas deixou de ser um forasteiro. Muitas pessoas vivem uma secura espiritual. Vão se tornando mundano, profano, porque, meus amados, vão deixando de ser peregrinos. Não entende, não compreende que devemos ter essa mentalidade que somos peregrinos aqui. Que aqui não é o nosso lar, aqui não é a nossa casa. Que o coração vai se distanciando de Deus quando nos tornamos cidadãos só da terra, não mais cidadão do céu. Quando mais o nosso anseio não é as coisas celestiais, não são as coisas espirituais. Aí nós perdemos o foco, nós perdemos a visão e nós começamos a amar esse mundo, amar essa terra, amar a vida aqui. E aí vivemos como se a vida inteira é só isso aqui. Amados, aqui é só de passagem, aqui é temporário. Quanto tempo você tem pela frente? Pastor, eu não sei. Você faça uma estimativa. Embora que nunca vai ser certo. Mas estamos aqui de passagem. 30 anos, gente, passa rápido. Alguns dias atrás eu tinha 30 anos. Agora estou com 53. Daqui um mês eu estou com 2 meses, eu estou com 54. Passou rápido demais. Entre os meus 20 anos e 53, já para 54, passou rápido demais. Então eu vejo que 30 e poucos anos vai passar muito rápido também. Mas eu não quero perder, enquanto o Senhor não me chamar, eu não quero perder a minha identidade. E eu não quero que você perca a tua identidade de cidadão do céu. E que você entenda, que o Espírito Santo ajude a entranhar na tua mente, no teu pensamento, no teu coração, que você é peregrino na terra.
que você é forasteiro aqui. Que a tua ação, a tua atitude, a tua fé, ela é rejeitada. Talvez você é zombado, você é ridicularizado por causa do Evangelho. Então, glorifique e adore a Deus por isto. Mas que Deus entranhe, meus amados, ao nosso coração, essa mentalidade e esse coração. A Bíblia vai falar o seguinte, sobre a alegria que nos está proposta. Que alegria é essa? É de saber, irmãos, que aqui nós somos forasteiros. Então não briga pelas coisas aqui da terra. Não discuta pelas coisas aqui da terra, não vale a pena. Você entender na dimensão espiritual, você consegue sair do plano terreno, e você olha lá de cima, da dimensão espiritual, você vai ver que tudo que se briga aqui na terra é porcaria, é palha, é feno, é grama, é capim. O apóstolo Paulo ele vai usar uma expressão, não se escandalize com o apóstolo Paulo, mas ele diz o seguinte, ó, eu considero todas as coisas, e ele vai falar todos os títulos que ele tinha, todas as suas graduações e aquisições, ele vai dizer o seguinte, eu considero tudo isso como? Eu quero ver todo mundo falando, como? Esterco. Alguém não sabe aqui o que é esterco? Alguém sabe o que é esterco? Você conhece, sabe o que é esterco? É esterco. Né? Talvez mais os que vivem dentro da cidade não sabem o que é esterco. Né? Mas esterco, meus amados, é aquilo que sai do animal. É, realmente, né? O que o animal evacua. Aquilo é esterco. Alguns conhecem por outros nomes, mais bonitinho, mas é esterco. E Paulo diz o seguinte, ó, eu considero tudo como esterco. O que é um peregrino? É alguém que considera tudo como esterco. Não está apegado a isso. Não está apegado. Não está grudado a isso. Uma pessoa me ligou desesperada. Ah, meu Deus do céu, eu tive um prejuízo. Eu digo, pá, irmãozinho não está ainda maduro para entender as verdades espirituais. Mas tudo, meus amados, deve ser considerado como esterco. Nada que tem valor. A nossa vida é de passagem. Acabou. Quando vocês dizem, acabou. Estou pregando para vocês, passou 35 anos, acabou, tão rápido. Daí o Espírito Santo vai fazer lembrar. Lembre-se que você é peregrino. Lembre-se que você é forasteiro aqui. É muito lindo o hino. O cantor cristão da harpa cristã que diz, sou peregrino na terra. E longe estou do meu lar. Minha alma anelante espera que Cristo venha me buscar. Aqui só há descrença, as lutas não têm fim, mas de Jesus a presença, glória será para mim. E a estrofe diz, no céu de luz vou descansar, com o meu Jesus hei de morar. E a outra frase vai dizer, embora às vezes o crente as dores sofra da cruz, gozo terá permanente quando no céu vir Jesus, de glória coroado no trono divinal, por anjos sempre louvado num coro celestial. Que essa seja a nossa vida. Que o Espírito Santo colhe, que o Espírito Santo consolide no teu coração. Que nós somos um chamado para sermos peregrinos na terra, para nós sermos forasteiros na terra. Ainda que te ridicularize, ainda que zombe de você, por você ser crente em Cristo Jesus, não se envergonha do Evangelho, porque ele é o poder de Deus. Alegria é saber que somos forasteiros e vivermos, meus amados, como forasteiros nesse mundo aqui. Amém? Que nada preencha o teu coração, a não ser a presença de Jesus Cristo. Que sejamos, meus amados, alimentados pela palavra de Deus diariamente, constantemente. E a transformação vai acontecendo. E eu quero convidar você para ficar em pé. Eu quero ler o texto de Hebreus capítulo 11, que é o capítulo dos heróis da fé. A galeria dos heróis da fé. No capítulo 11, verso 13, diz assim, todos esses morreram na fé sem ter alcançado a promessa. Mas, tendo a vista de longe, saudaram, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Ora, os quais de tais coisas dizem e mostram que estão buscando uma pátria
E se na verdade não lembrasse daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar, mas agora desejo uma pátria melhor. Isso é a celestial, pela qual também Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, porque já preparou uma cidade. Olha o que o apóstolo Paulo ele vai escrever na segunda carta ao Timóteo, capítulo 4, verso 7. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o justo Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vinda. Não somente a mim, diz o apóstolo Paulo, mas a todos que amarem a sua vinda, todos que amam a sua vinda. E guarde no coração as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, que ele diz, na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos tornarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Esse é o anelo, esse é o propósito. Não perca o propósito de vista. Não perca a visão, não perca o foco. Deus tem um chamado para você. Deus tem um chamado para nós. Sermos cidadãos do céu. Enquanto isso aqui somos forasteiros. Enquanto isso somos peregrinos. Enquanto a nossa vida ela não é mudada nem transformada, vamos ficar tão somente aqui. E sempre tendo decepção, nunca encontrando paz, sempre tentando preencher um tipo de vazio que nunca vai preencher. Meus amados peregrinos, ele tem a sua alegria em Deus e na sua pátria celestial. Aqui não é o nosso lar. Nós estamos aqui de passagem. Apenas de passagem. Mas enquanto estamos aqui, Deus nos oportuniza. Vão falando do meu amor, vão falando do meu evangelho, vão pregando, vão anunciando as boas novas, vão compartilhando a fé. Então tenha a alegria de compartilhar a fé e dizer que você não é desse mundo. Você não pertence a esse mundo. Deus tem um chamado para você. Então se desapegue de qualquer tipo de atitude que venha mostrar que você é apenas dessa terra, mas que o nosso coração, meus amados, esteja em Deus. O salmista no Salmo 119, verso 19, ele diz, sou peregrino na terra, não esconda de mim os teus mandamentos, não esconda de mim a tua palavra, porque eu preciso dela, a orientação dela, para me conduzir e para me dirigir, amém? Por isso nós lemos a palavra e meditamos, porque é o nosso direcionamento, é a nossa bússola, do nosso andar e do nosso caminhar. Vamos orar a Deus, o Ministério de Louvor já passa para cá.